pertinente. Tá? Rogério, o hipotireoidismo no período neonatal, principalmente o congênito, tão importante, que você sabe, né? Você deve saber como é que era chamado, não sei se ainda é, o quadro florido, cretinismo. E isso, na minha época, existia. Existia, na Santa Casa tinha imunização também. Hipertireoidismo é muito menos relatado, tá? 0,07 a 2,5. Mas existem, tá? Existem casos de hipertireoidismo, mas é muito mais raro nas crianças em geral. Hipotireoidismo é o mais frequente. Fatores de risco para desenvolvimento de hipertireoidismo e acidez são idade, né? Início é raro, com idade inferior a 8 anos, e do sexo feminino, que tem uma maior tendência a ter problemas de hipertireoidismo. Aqui tem uma tabela que mostram as características de hipotireoidismo e das pessoas com síndrome de Down. E se a gente comparar aqui, ó, as características basicamente são a mesma coisa. Ó, língua larga, quem tem hipotireoidismo congênito tem, síndrome de Down tem, pescoço curto, sopro cardíaco, hérnia umbilical, hipotonia, tem pessoas com hipotireoidismo e é uma das principais características de Down, pele ressecada, extremidades curtas. Então todas essas são características típicas das pessoas que têm hipotireoidismo e que estão diretamente ligadas às pessoas que têm Down. Então muitas das implicações podem estar acontecendo ali por conta dos dois. A gente está um hipotireoidismo que está mascarando ali, na realidade, a síndrome de Down está mascarando o hipotireoidismo, né? Então ele pode ser congênito ou adquirido, né? O mais comum é adquirido. O aumento da prevalência de hipotireoidismo está bem documentado. A taxa de ocorrência varia de 13% a 63%, com uma relação feminina e masculina de 3:2. Então, mulheres têm mais chances de ter. E essa revisão, eu vou terminar ela a aula com essa revisão que é bem interessante, que é uma revisão que surgiu esse ano na Nature Reviews, que na realidade não é diretriz médica, tá? Mas é uma sugestão bem interessante que foi pontuada sobre o hipotireoidismo subclínico geral em toda a população. E abarcou um pouco de subclínico também, no qual eles fizeram um esquema a partir de revisões, no qual indica tratamentos ou não tratamento de acordo com a clínica ou e dos parâmetros de TSH. Então, aqui a gente tem as várias frentes de ação, mas a gente vai voltar basicamente para uma... aqui pode ser autoimune, né, que a gente conhece, que é Hashimoto, que pode acontecer na síndrome de Down, que quando o TSH está entre 4,5 e 10, aí tem algumas frentes, ó. Se não tem bócio, né? Se não tem sintomas sinais de hipotireoidismo, aí tem que fazer o TSH, repetir de novo para avaliar. Essa é a sugestão. Agora, se tem algum sintoma de hipotireoidismo ou de bócio, considerar o tratamento. Considerar autoimune. As pessoas sindrômicas, no caso aqui está abarcando a síndrome de Down, que é bem frequente, também tem duas frentes. O TSH, a gente está falando de TSH entre valores de 4,5 a 10. A diretriz só trata acima de 10. Então aqui o TSH entre 4,5 também duas frentes. Se não tem bócio ou nenhum sintoma de hipotireoidismo, monitorar. Simplesmente monitorar, essa é a sugestão. Porém, se tiver entre 4,5 e 10 e tiver bócio, tiver sintomas, considerar o tratamento. Tá? Jamais vocês vão encontrar qualquer médico assim que não entenda a síndrome de Down, que pegue uma criança com 5 e trate com levotoxina. Não vai ser uma possibilidade. Tá? É muito raro, é claro, tem alguns médicos que o fazem, mas a grande maioria não faz. Então essa publicação é algo bacana assim, para se levar, para se discutir, né? Porque é uma recomendação, ela não é o que vai, mas é uma recomendação que se tivesse esses valores... Esse sindrômico aí é a síndrome de Down? É. Pois é, e como é que vai falar que não tem sinais ou sintomas de hipotireoidismo? É delicado, então, bem delicado. Então a gente vai ter que abarcar mais os sintomas mais característicos. Pele amarelada, ressecamento, né?
Então, é um dos principais sinais, né? Ah, a síndrome de Down tem isso? Nem sempre. Pode ser que tenha, mas em geral pode ter provocado aí por hipotireoidismo. Então, eu vou ser sincero, eu consideraria muito mesmo que tendo níveis bacanas de T4 e T3, consideraria reposição hormonal se tivesse qualquer valor inalterado, se tivesse H acima desse valor. Se tiver qualquer sinal de clínico, sabe? Na verdade, eu penso até, eu sou mais inovador, eu acho que tem que se tratar. Se está com 4,5, já intervém. As discussões entre pesquisadores americanos, eles baseiam-se em que o ideal da TSH é 2,5. Então, 2,5 está ideal para as pessoas com síndrome de Down. Mas... a unha tem só que às vezes vê pela unha, alguma coisa de tireoide? Não. Tem problemas, isso. Tem os termos médicos para a unha, mas a unha vai ficar com... Como é que é o termo? Esqueci. Mas em geral, palma da mão amarelada, pele ressecada, letargia, a criança vai estar com muito mais sono. Então essas são as clínicas. Um atraso muito gritante no desenvolvimento, é claro, comparado com outra criança com síndrome de Down. Então são esses todos vários sintomas, são muitos sintomas. Constipação intestinal. Constipação, refluxo gastroesofágico. Ela tem as unhas do dedo do pé, não é da mão. Não são todos os dedinhos do pé, são os dedões. A unha, ela é cheia de rachados e ela descasca, ela arranca, assim, umas coisas mais estranhas. Isso não é infecção por fungo, não? Desde quando nasceu. Tem uma infecção por fungo que pode provocar isso, viu? É só as duas unhas do dedão do pé? Pode ser. Seria só... Você deveria considerar colocar um iodo ali, porque mata bastante fungo, né? Ela é como se ela descascasse. É muito comum, é muito incomum, muito comum. Muito antibiótico, muito, até o mundo. Então a gente tem vários outros. Tem que tratar o conjunto da obra, né? Já levei. Já tentamos fazer algum tipo de intervenção, de tratamento, mas não viu nada assim. Tipo assim, que achou que às vezes fosse um ressecamento da unha por causa da pele, não tem nada que tivesse assim. Não fizemos tratamento. Meu filho começou nas duas unhas do dedão. Foi um tratamento simples. Resolveu? Em questão do protocolo de fazer o exame, aí digamos que ele deu 5, enfim, 5,5, tá. Medica durante 6 meses, aí faz novamente o exame, se o exame normaliza, para de dar a medicação e assim por diante. O que você acha disso? Eu acho que tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas é um protocolo usual, né? Isso. Ou tomar direto? Então, tomar direto só se não restabelecer, né? Claro, se você toma direto, aí você volta abruptamente, é um sinal que está precisando dessa reposição continuamente, né? Em geral, a gente observa isso, que a necessidade, pelo menos por um bom período de reposição, é necessária. Em geral. Mas é muito único, né? Você tem que avaliar. Eu acho que faz um exame, um tempinho depois, como é que tá, precisa repor, né? Que é recorrente. Né? Aí mede e o que vai ao normal? Assim, a Clara toma o Coran, né? Altera, toma durante 6 meses. E os exames sempre de 6 em 6 meses. Aí faz, se deu ok, para de tomar. O TSH? De novo, faz o exame. Se alterou. E aí acontece isso sempre. Ela toma 6 meses, para 6 meses. Toma 6 meses, para 6 meses. Toma 6 meses, para 6 meses. Tem que voltar. Eu acho que deve ser o quarto ciclo que ela volta. Eu só fico preocupado nesses 6 meses que ela tomou, até quando foi o início desse regresso, Mas eu né? não sei, porque eu só meço de 6 em 6. A gente sabe que é ruim, né? Ficar fazendo exame de sangue, ninguém gosta de fazer exame de sangue, mas... Seria interessante. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida nisso? De manhã a gente vai voltar a falar
assuntos de cânceres. Mas por hoje eu acho que já estamos muito cansados. Tem algum recado? Quando para, 6 e 5. Obrigada. Ah? Amanhã você consegue terminar tudo? E aí, pronto. Ah, tem 90. Foi 30 de manhã, 30 de tarde. Porque não domina inglês. Mas vamos, qualquer coisa, eu vou passar meu e-mail, a gente vai conversando, tá, pessoal? Você dá resposta também? Não vou dar resposta, Não é um problema, mas eu direciono para a resposta, tá? Então vamos lá. Ontem nós vimos vários detalhes importantes. Terminamos com a questão da tireoide, né, que é uma das principais adventos que sempre não, mas a maioria das vezes acontece em algum momento da vida das pessoas com síndrome de Down. Então, por isso que a recomendação é que se faça pelo menos anualmente um exame para avaliar se há alguma intercorrência na tireoide. Principalmente o hipotireoidismo causa uma diminuição toda do metabolismo, aí vem todas as mazelas até imunológicas que podem causar mais inconveniente. Então ontem a gente conversou, e aí eu achei interessante, daí vocês quiserem ler, porque a gente discutiu no final sobre o subclínico, né, que é o hipotireoidismo subclínico, é o que mais acontece. Lembrando, subclínico é quando o TSH está alto e os exames T3, T4 estão normais. E é difícil no tratamento, porque as diretrizes dizem que não é para tratar. E a gente tem mudanças nisso que afirmam que se tiver qualquer sintoma que leva a caracteriza o hipotireoidismo, deve tratar. E quando a gente pensa nas pessoas com síndrome de Down que tem alguns dos sintomas, é vantajoso fazer um tratamento. Então, são inovações e mudanças de paradigmas que estão se fortalecendo com as novas pesquisas. Isso é muito interessante. E aí, essa é uma das revisões interessantes que vocês quiserem levar para quando há uma negativa. Vocês veem que seus filhos estão precisando de ter uma intervenção e o médico se nega. Não, vamos conversar, vamos dialogar, tem essas novas conclusões. Então, são interessantes para se discutir. Né? Então, no arquivo que você vai mandar, essas publicações vão estar. Vai ser assim, eu vou mandar as principais. Aí, na apresentação, no rodapé dela tem os comentários. Aí tá toda a referência. Aí alguns eu vou mandar, mas daí, caso vocês queiram qualquer um deles, todos eu tenho. Tá? Daí eu mando para vocês particularmente, porque não pode mandar em grande grupo, assim, porque a grande maioria tem a questão dos direitos autorais. Câncer, que a gente sabe de câncer é que há uma menor incidência. Isso é um fato já bem tratado, né? Menor incidência de cânceres sólidos e maior incidência de leucemia nas crianças com síndrome de Down. Existem outro câncer, principalmente em meninos, que é o câncer de testículo, que é um câncer sólido, que também não é tão frequente, mas há muitos relatos de cânceres de testículos nos meninos com síndrome de Down. Tá? Mas em geral há uma incidência menor. Tá? E essa incidência menor vem por, o que a gente sabe, né, por controle genético de expressão de dois genes, que é aquele TSCR1, que é o RCN, né, e que suprime o fator de crescimento de vaso. Só para ver o que eles fazem. Todo início de câncer, as células começam a se dividir indiscriminadamente, né, sem controle. Porém, quando essa massa de células se forma, elas, para sobreviverem, elas são muito espertas, né, elas produzem vários sinais que estimulam os vasos ao redor a se ramificar para irrigar elas, para elas terem uma demanda de nutrientes e oxigênio. Esse gene aqui, ele inibe esse fator de vascularização e impede que essa massa celular cresça. Porque se ela não tiver a alimentação necessária, ele não vai crescer suficientemente. Um dos tratamentos de várias drogas hoje, o tratamento de câncer, faz isso. Eles tentam inibir esse processo, esse mediador de vascularização para impedir que o câncer se cresça muito rapidamente. E as pessoas com síndrome de Down naturalmente produzem esse inibidor para esse crescimento exagerado. Então,
Além disso, o próprio DYRK1 também suprime esse fator, potencializando ainda mais o efeito anticancerígeno. Essa é uma das hipóteses, tá, pessoal? Não é que é a garantia, mas que pode estar influenciando para as pessoas com síndrome de Down terem menos cânceres sólidos, porque daí esse câncer precisa de uma vascularização adequada e o próprio, naturalmente, eles impedem um pouco que haja esse crescimento dessa vascularização para essa massa de célula, né? Mas existem várias outras hipóteses também que se somam a isso, né? Existem outros genes que também estão ligados a uma menor incidência de chances de desenvolver câncer sólidos. Mas daí, como eu já tinha conversado anteriormente com vocês, é meio delicado falar isso. A gente sabe que, comparativamente, crianças, adolescentes com síndrome de Down, comparado com a mesma faixa etária das pessoas sem síndrome, a incidência é menor. Mas quando a gente compara a grande massa, não é ainda muito adequado, porque o início de cânceres sólidos acontece a partir de 55 anos, que é a faixa de idade mais frequente. E hoje a gente está atingindo agora isso para as pessoas com síndrome de Down, né? Então, também tem essa outra questão, porque daí a gente não sabe, tem que tomar muito cuidado em falar assim, as pessoas com síndrome de Down não têm cânceres sólidos. Isso é mentira, já tem relatos até de crianças, de algumas que tiveram tumores cerebrais. Então, pode ser que haja sim, a incidência é menor, tá? Não existe isso que não vai ter, tá? É um grande erro falar isso, mas que é menor a chances. É menor. Agora, a leucemia é muito maior a chance, né? A incidência é muito maior. Mais de 20 vezes comparativamente às crianças na mesma faixa etária. Mas não câncer sólido. E a gente já falou, né, que tem uma relação direta com o microRNA 155, que tem bastante relação com isso. A questão... Você pode voltar só para tirar a foto? Não, pode. Desculpa. Essas projeções você vai mandar para a gente? Sim, todos os slides. A questão dentária, pessoal, a gente vê assim várias visões diferentes e é um pouco complicado. O que a gente vê? Maiores marcadores de oxidação na saliva. Isso já tem vários artigos que mostram que na saliva das pessoas com síndrome de Down existem indicadores de maiores níveis de oxidação. Ó, superóxido de dismutase, que é aquela enzima que a gente falou, a SOD, né? A atividade dela, ó, 0,98, atividade das pessoas, controle na mesma faixa, né? 0,190, então a gente tem uma atividade dessa enzima muito maior, né? Malonaldeído, que é um dos produtos de degradação de lipídios, né? Então a peroxidação lipídica, tá o dobro, praticamente o dobro das pessoas com controles. Os outros fatores assim não estão tão gritantes não, mas esses indicadores assim. Então, aí, a partir desses indicadores, eles afirmam que a incidência de cáries é menor, porque é um ambiente muito mais oxidativo e isso diminui a incidência de bactérias e diminui a incidência de cáries. Mas isso não é tão verdade. Que a gente tem, eu achei bem interessante porque antes de vir eu estava com essa daqui e daí eu falei assim, sim, né? Tem uma revisão brasileira, inclusive, que faz um apanhado de vários artigos só tratando das pessoas, das crianças, dos adolescentes com síndrome de Down, e eles verificaram que comparativamente não há essa menor risco de desenvolver cáries. Então, a gente sabe que, eu acho que isso é muito particular de cada um, porque vai depender muito da higienização que essa criança permite que faça, ou que ela mesma faça. Vai depender também, mesmo tendo aquele ambiente menos propício para o crescimento de bactérias, mas vai depender muito mais da higienização que ela vai estar fazendo. É claro, a gente sabe prontamente que há pessoas que têm uma tendência a ter muito menos cárie. Tem pessoas que produzem um tampão bucal, que é um tampão que regula o pH, que por mais que
permaneça boa parte do período sem escovação, o tampão permite que não haja uma acidificação da boca, então não vai ter essa desmineralização do dente, não vai provocar cárie. Mas a gente sabe que isso não é muito frequente, a grande maioria das pessoas não tem esse tampão em grande proporção e que sem a higienização adequada vai ter o início da formação da cárie. Então eu acho que isso é muito relativo. Você tem assim, um padrão para as pessoas com síndrome de Down ou para as próprias pessoas comuns, né? Então é muito relativo falar assim, as pessoas com síndrome de Down não tem cárie. A gente sabe que tem, a gente tem muitas crianças que têm cárie. E o açúcar também. Isso, a alimentação é riquíssima em açúcar. O dentista do meu filho fala isso, eu ia falar exatamente isso que você está falando, depende muito da higienização, né? Mas ele me falou o seguinte, que a maior incidência da gengivite. Periodontite, periodontite, muito mais. Isso a gente já maior, muito maior. E eu vou falar uns slides só sobre isso, é bem interessante. Que é pior. Maior quantidade de IgA na saliva. Esse IgA na saliva é um anticorpo que eles também correlacionam com menor incidência de ter cárie. Então tem mais anticorpos, vai ter uma luta ali melhor, mas não é tão válido. Então a gente sabe que é meio relativo ter mais IgA na saliva ou não ter mais IgA na saliva. Maior incidência de maloclusão. O que é maloclusão? Fechar incorretamente a boca, ou os dentes para frente, para trás, para um lado, para o outro, e não ter a oclusão certa da boca. Esse é um dos mais frequentes nessa síndrome, principalmente as fonos aqui pela flacidez, né, muscular, que faz com que a hipotonia faz com que esses tenham uma mobilidade muito maior, né? Então aqui a gente vê uma pessoa com síndrome de Down típica, né, assim, com a mandíbula protusa em relação... Mas não é pela coisa, é pela falta de crescimento de terço médio. Então, também, pode ser tudo junto, mas aqui o que a gente tem? O ambiente é assim, ela tem essa mobilidade maior, ela cria uma caixa, ela cria uma caixa que impede o crescimento da maxilar, porque se ela está impedindo que isso ocorra, que nem aqui, ela está fechando, né? Mas se você pensar assim, o que faz? Eu sou bebê, e aí tá fechadinho, tá ocluído direito. Passa um tempo, isso vai. Isso não foi por quê? Não era porque esse aqui parou. Não. Esse aqui que não tem estímulo pra ir. Mas daí um causa... Eu não sei não, sabe? Não, mas isso é verdade. É lógico que é uma barreira. É óbvio que isso é uma barreira. Mas a ponto de... Se fosse sempre assim, quando você corrige, a gente nunca ia escapar dessa relação. Mas pra mim é muito mais ausência de crescimento de terço médio do que isso aqui não está deixando isso aqui crescer. O de baixo não está deixando de cima crescer. Certo. Não, esse baixo crescimento de terço médio, esse é o que mais acontece mesmo, isso é frequente. Tem um crescimento inferiorizado, né, nessa região, então com certeza vai crescer mais aqui. O que eu quero, que eu acho bem importante, é que muitos só fazem esse tratamento depois que já são grandes. Eu acho que a intervenção pode e deve ser mais precoce. Pode ser mais precoce. Hoje, para dentes de leite, tem várias técnicas, a gente está discutindo com algumas dentistas, como pistas diretas, que você faz uma alteração no tamanho destes dentes para que faça uma oclusão correta já nos dentes de leite, sem ter uma inserção de nenhum aparelho que fique incomodando, que cause algum desconforto para essa criança. Então, são possibilidades que pode fazer intervenção já precoce. É claro, não que essa intervenção vai garantir que não tenha que fazer uma intervenção futura, mas que faça com que essa intervenção futura seja muito mais branda, que não precisa ser muito persistente por muitos anos, sabe? Então, e também tem a relação da fala. Não, e se você pensar assim, se você melhora essa relação desde cedo, você melhora a respiração. Isso. Aí ganhei minha vida. Aqui quem respira bem, sim, vive bem. E aí se você tem essa oclusão errada, fora isso, assim, eu acho que a fala é só uma consequência. Mas nível de concentração, de atenção, de respiração, de qualidade de sono, ganhei. Sim. Então se eu pudesse fazer essa intervenção, tipo, é louco, mas bebê, se você vê que a gengiva já não tem dente, a gengiva não está numa oclusão legal, por que não fazer? Você sabe que não tem crescimento de terço médio, por que você não pode estimular desde bebê?
Então, eu não acho essa posição muito errada. Entendi. O triste é você achar gente que quer topar e fazer isso com você. É mais difícil. Eu ia colocar algumas coisas de expansão de palato, nesse sentido, mas eu falei assim, como não é muito a minha praia, eu falei assim, deixa pra... Acho que vai ser a convidadora dentista estudar isso. Então, tem várias opções. O que eu falo para vocês de experiências de minhas leituras é que a expansão de palato ou a inserção de qualquer intervenção precoce, a gente vê bons resultados, tanto com relação à fala, tanto com relação desses crescimentos desses tecidos, porque tem um atrapalhamento mesmo, isso a gente já vê. Meu filho, ó, se vocês repararem nele, olha um pouquinho dele. Ai, que lindo. A gente vê Você claramente. nunca colocou pista? Você nunca fez nada? Não, a gente vai colocar pistas. A gente só que a gente está protelando porque houve um certo inconveniente no primeiro momento que a gente foi fazer a moldagem. Então nosso dentista reparou que ele estava num processo assim, de negação e poderia criar alguma intervenção ruim. Que isso? Cadê? Pista. Tá. Pistas, ela vai fazer como se fosse assim. Os dentes de cima, ela vai fazer uma expansão no tamanho deles, para que, como esses dentes vão ficar maior, e ela vai fazer um certo desgaste aqui, para que a boca encaixe certinho os dentes de cima, por cima dos dentes de baixo. Isso só com um molde que vai ficar fixo nesses dentes, como se fosse uma capa simplesmente nestes dentes, e aí ele não vai conseguir fechar errado, ele vai fechar certo. E aí isso vai permitir que... Isso é fixo, não precisa tirar. Não, é como se é só uma expansão do dente. Você não vai ter nada de intervenção muscular. Será que ao crescer ele vai sentir, né? Não, vai fazendo de leite. Não, o que eu falo pra vocês, a experiência da minha dentista e das publicações que eu li, ótimos resultados em desenvolver. Não teve efeitos colaterais, negativos algum. E o bom é que você não fica com um aparelho, né, dentro da boca, que é uma coisa que incomoda todo mundo, né? Pois é, mas ele é no de leite, né? Aí quando o de leite esse só pistas diretas só pode ser feito no de leite. Mas aí quando o de leite cai... Pistas diretas. Não, na verdade, quando você colocou no de leite e mudou a medida, né? a tendência é que a maxila entenda que ela tem que crescer. Então quando nascer o outro, ela vai... Agora, sabe o que você podia fazer? Faz exame de audição dele antes dele colocar a pista. Faz exame de imitanciometria e depois você me conta se há. Porque quando você expande, você melhora até o nível de um exame que a gente tem que fazer, de uma imitância que tem a ver com o tímpano. Porque você melhorou a qualidade do ar, a tuba melhorou, ventilou melhor o ouvido. E aí essa incidência que tem na perda auditiva do menino com síndrome... Vai diminuir. Interessantíssimo. Procure depois, começa a marcar os dias assim que ele vai fazer os exames. Você vai ver que diferença tá. E a gente conhece também, pessoal, muitas alterações em geral, né? Alterações no número, há muita hipodontia, que a gente chama de agenesia de dente, né? Falta de alguns dentes, principalmente de canino, molar, morfologia, que em geral ela é um pouco diferenciada das pessoas sem síndrome de Down, e o desenvolvimento tardio da dentição são frequentemente observados em pessoas com síndrome de Down. Vale ressaltar que esse tardiamento pode, é claro, ser causado por algum inconveniente que está ali genético da síndrome, mas em geral ele também pode ser causado por hipotiroidismo não tratado. Então, o hipotiroidismo não tratado na infância faz o tardiamento desse nascimento de dentes. Claro, pode ser que eu conheço crianças com quase 2 anos que não nasceu praticamente nenhum dente ainda. Não sei se vocês têm alguma experiência nesse sentido. Tem criança que nasceu um dente agora, tipo 1 ano e 8 meses. Então é complicação, né? Porque daí a gente vê alguns médicos que afirmam que só depois que aparece a dentição que tem que entrar com comida sólida. Então eu acho que sim, imagina esperar 2 anos para entrar com... E também quem falou que se você não mastiga, você também não estimula a gengiva? Sim. E me conta uma coisa, e você sabe se a queda antecipada pode ser envelhecimento precoce?
Pode ser. Pode ser. Infelizmente pode ser. A minha filha perdeu os dentes, ela perdeu os dentes dela todos com 7 anos. Leite. Vai muita família. Tem toda uma carga genética, né, implicada nisso, mas que pode haver, pode. Mas em geral a queda é mais tardia, né? Em geral. Em geral é mais tardia? Minha sala, né? Não, aí as duas coisas, mas Já? 5, Mas me 6. diga uma coisa, Kai já tá nascendo outra ou Kai não tá nascendo? Kai já tá nascendo outra. Por isso que eu estou falando que talvez podia ser envelhecimento, entendeu? Não é cair pra ficar nada. Nascimento você fala de perder precocemente. Precocemente. Mas mesmo mais são mais precoces, é mais Sim. precoce. Vamos ser sinceros. Nunca li nada. Bom essas experiências disso, a gente não lê nada a respeito. Aí, vamos falar daquele tema que você falou lá, que é o mais importante, que é a periodontite, que é muito, mas muito mais frequente e associado ao risco de desenvolvimento de Alzheimer cada vez mais precoce. Esse problema na boca pode desenvolver Alzheimer? Sim. Uma publicação, a revisão desse ano, mostrou os caminhos que isso pode acontecer. Quando a gente pensa lá na nossa boca, você sabe que problema de bocal pode dar até problema cardíaco, né? Endocardite bacteriana por conta de infecção bucal. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com a higienização, aquela ação do açúcar que foi dita aqui, mas aqui foi associado os vários fatores associados à inflamação que surgem na boca por conta dessa inflamação da gengiva, né, essa periodontite, que é muito frequente, e esses vão ser o quê? Absorvidos por essa criança, né? E a boca, vocês sabem, alguns dão ali sublingual vários medicamentos, porque é uma região super inervada, muito inervada. Então, Misturada, bem aberta, né? aquilo absorve muito mais rápido. Imagine vários fatores inflamatórios sendo produzidos. Isso vão ser dissipados para todo o organismo. Então, o risco desses fatores se estabelecer e ir para a região do cérebro e lá estimular a neurodegeneração e a perda cognitiva é muito grande. Tá? É muito grande. Então, periodontite é algo que deve ser intervenção inicial. Você vê que tem alguma inflamação, aquele começo de enveneramento das gengivas, tem que haver alguma intervenção. Existem várias, sabe? Tem algumas que eu acho assim, muito drásticas, alguns agentes assim, mais fortes. E hoje existem algumas alternativas, sabe? Como o curcumim, que existem algumas pastas que você pode mandar manipular, tem bons resultados para tratar periodontite especificamente. Curcumim na parte, né? Manipulado, sabe? Porque daí os efeitos colaterais são menores, ela tem uma função bactericida bem interessante, anti-inflamatória. E os efeitos colaterais, quando a gente pensa lá o que a gente vai, os mais graves assim que a gente usa na boca. Cloroxetina, que a gente leu vários artigos mostrando, nossa, bom para as pessoas te ajudar, olha que melhorou e tal. Mas os efeitos colaterais que vão se somar ao longo do tempo, né? A gente não considera Tem isso. uma pastinha que você faz também com óleo de coco e um açafrão, né? Essa é para escovação, né? Essa é para escovação. Tem gente que troca, né? Que é uma coisa mais natural. Oi? Não. E uma vez por semana você coloca carbonato junto. Só uma. Você tem que tomar com mais cuidado com essas feitas em casa, porque a gente tem a questão da concentração, né? Que nem o bicarbonato ele é interessante, mas ele destrói muito o esmalte dentário. Né? É hereditário, Rogério? Hereditário o quê? A gengivite? Não, a periodontite, as pessoas com gengivite têm uma tendência muito maior a ter. E a gengivite? Não sei se é hereditário. Pode ser, né? Pode ser por má higienização também, pode ser vários fatores, né? Que causam. Mas eu acho que tem questão genética. Deve ter, não sempre tem, né? Sempre tem, mas a gente não pode só depositar nela. Eu estava falando da cárie, meu irmão tem 48 anos, nunca teve cárie até hoje. Né? Eu tive duas a minha vida inteira. Então a gente tem assim, absurdo. Frequente isso. Eu acho que deve ter. Não tem. Igual a gente estava falando no começo lá do tampão. Tem gente que produz tampão, que não deixa baixar o pH. Esse tampão aí. A gente acha uma
geração que não se escova, tinha essa frequência de escovação. E a alimentação riquíssima em açúcar, né? O tampão, ele é um composto natural que nós produzimos, quando a gente pensa no tampão bucal, que faz com que o pH não se altere abruptamente nem para ácido nem para base, ele mantém a sua temperatura estável. A gente tem vários tampões no nosso organismo, um no nosso sangue, para manter o nosso sangue no pH 7.4, que é o pH básico, o pH natural que ele deve ter. Então esse tampão a gente produz ele para fazer uma correção do pH, naturalmente a gente produz. Existem pessoas que produzem mais e pessoas que produzem menos. As que produzem menos têm um descontrole maior do pH, então comer alguma coisa açucarada, sempre vai grudar um pouco no dente, a bactéria vai lá, come, fermenta, já produz ácido e vai começar esse ácido a atacar, porque não tem um tampão que vai lidar com esse ácido, né? Então, aí essas pessoas têm uma tendência muito maior a desenvolver cárie, enquanto que as pessoas que mesmo que não escovaram lá, mas produzem muito tampão, o ácido que a bactéria produziu não vai atacar o dente, vai causar problemas. Tá? Mas a alimentação, a produção dessa. Então, pessoal, muito cuidado. Esse é um modelo de desenvolvimento que indica que quanto maior o número desses fatores aqui que causam inflamação, isso pode causar neurodegeneração e incidência maior de Alzheimer e queda cognitiva. Vamos falar um pouco de exames e das características maternas e paternas, né, da síndrome de Down. Existem várias correlações, tá, pessoal? Que não é ainda uma concentração máxima, mas que indicam alguns fatores que levam a maior incidência ou maior chances de ter filhos com síndrome de Down. O termo, uma coisa que a gente está numa aula, né? O termo risco é muito inadequado e é uma coisa assim, como assim tem um risco? É uma coisa inadequada de se dizer, então acho que vale corrigir toda vez que alguém for falar de risco de ter esses filhos com síndrome de Down, porque isso, de certa forma, ofende. Como assim? Meu filho foi um risco? Meu filho não é um acidente, não é uma anomalia, não é... Sabe? Tem que ter um traquejo melhor nesse linguajar. Quando a gente pega a professora de genética, a gente fica horrorizado, porque se a gente vê que o professor não lida nunca com a síndrome, ele fala assim, coisas assim que choca a gente o tempo inteiro, de anomalia, de acidente genético. Então são coisas assim que dá pra gente aprimorar. A gente está num processo de evolução, né? Então a gente também tem que aprimorar também o modo como a gente está lidando com aquilo. Então as chances maternas ou chances paternas de ter um filho com síndrome de Down. Baixo status socioeconômico, esse é um dos fatores que aumentam. Obesidade, polimorfismo do metabolismo do falato, que a gente vai falar bastante. Esses são fatores que aumentam, não é uma sentença, né? E idade materna, que é o que mais a gente conhece, que é o mais relatado mesmo, e é verdade. Aqui a gente tem um gráfico no qual a gente mostra a correlação de idade materna, a percentagem de mães que tiveram filhos com síndrome de Down. E a gente vê que quanto maior a idade, as chances aumentam exponencialmente, né? Porém, pessoal, a gente não vai... A grande maioria das pessoas que nascem são de mães jovens. A grande maioria. Tá? A grande maioria. Por quê? A explicação é a quantidade, né? As mães jovens têm muito mais filhos do que as mães mais velhas. Então, com certeza, por ter uma desproporção na quantidade de mães em cada um desses grupos, com certeza as mães mais jovens vão ter mais chances de ter filhos com síndrome de Down. Como assim, mães mais jovens têm mais chances? Porque tem maior número, né? Mas com o aumento da idade, tem a questão, principalmente a explicação que se tem é de que, como a maturação do óvulo já tem um envelhecimento de anos, uma mãe com 40 anos, o óvulo dela parou no meiose 1 já há 40 anos atrás. Então ele está estacionado lá, aquela célula está parada, sobre um ambiente, não sei como que foi a vida dela e toda, então são vários fatores que vão acompanhar isso. Mas vale ressaltar que para as pessoas com síndrome de Down isso não é verdade. Ao contrário, as pessoas com síndrome de Down, quanto mais de idade,
menor as chances de ter filhos com síndrome de Down. Isso foi publicado esse ano, né? Para as mães que têm síndrome de Down. Pois é, mas por quê? Lá eles hipotetizaram só também, porque são grupos pequenos, porque as pessoas que têm filhos que têm síndrome de Down são bem pequenas, mas lá eles falaram que duas hipóteses, os mesmos fatores. Como esse óvulo materno já está sobre um ambiente de tempos de vida, pode ser que haja uma neoploidia e aquele cromossomo a mais que esteja ali dentro se separe também, de alguma maneira. E outros falam, e no mesmo artigo fala do útero, que faz uma seleção natural deste óvulo quando ele está mais envelhecido. Os dois são hipóteses, nada que é verdadeiro, mas o que se sabe é as mães com síndrome de Down, quanto mais velhas, as chances de terem filhos com síndrome de Down diminuem. Eu também. Tá, diminui. Mas o apanhado de número que a gente tem é pequeno, não dá para ter uma sentença máxima disso, mas é bem pequeno. Lá no artigo mesmo, se eu não me engano, tinha 30 ou 35 mães que tinham filhos com síndrome de Down, e a partir desse grupo eles fizeram essa análise. É claro, eles fizeram essa análise nesse grupo e eles fizeram análise também a partir de ratas modelos com síndrome de Down. Eles viram que as ratas modelos também, quanto mais envelhecidas, menores as chances de elas terem os filhos com síndrome de Down. Mas as pessoas com síndrome de Down envelhecem mais rápido? Sim, também. Então, acho que, de uma certa forma, a relação fica próxima, não? Não, mas é ao contrário, né? Daí é o contrário, porque quanto mais elas têm menos chances, e as pessoas comuns, quanto mais têm mais chances, né? É o inverso. Você conhece algum caso? De mãe com síndrome de Down com filho com síndrome de Down? Porque eu nunca vi, só vejo um pouco normal, mas na verdade. Não Eu só conheço, conheço pessoalmente. normal com filho, sem filhos. É assim, as coisas estão se mudando bastante, né? Antes afirmavam que todos os homens com síndrome de Down eram estéreis. E isso a gente já viu que não é verdade, né? Eles podem ter algumas dificuldades maiores, porque depende muito de cada um, né? Mas que todos nós somos estéreis, isso não é verdade. Eles também podem ter capacidade, sim. Tá? E o que a gente vê hoje é que tem muitos que fazem inseminação, né? Fazem inseminação artificial. Eu tenho 2 relatos científicos de casais com síndrome de Down. Os dois. Casal com os dois fizeram inseminação, mas daí eles fizeram inclusive a seleção genética, né? Para não ter filhos com síndrome de Down. Aí vem toda uma carga por trás, a gente fica, como assim, né? Mas... E nos outros ali você vai falar a respeito? Não, esse aqui eu vou mandar para vocês. Eles fazem uma correlação. Deixa eu explicar, isso aqui eu acho interessante. Por que baixo estado socioeconômico, obesidade? Por isso, no filme eu vou explicar no próximo, né? Essa questão de baixo estado socioeconômico, a correlação que usualmente eles fazem é com relação à alimentação. A alimentação inadequada ou em baixos níveis fazem com que as células dessas pessoas que estão nesses ambientes mais precários tenham uma divisão celular mais incorreta. Então, há uma tendência maior, por ter uma má alimentação, de ter maior chance de ter filho com síndrome de Down. Isso juntamente com a obesidade, né, que vai estar associado diretamente também ao estado baixo socioeconômico, por estar uma alimentação tanto desregrada. Hipóteses. Tem uma tendência maior, não que... Especificidades metabólicas desses pais, né? Mães jovens apresentam marcadores de instabilidade genômica, mães jovens, tá? E envelhecimento precoce, aumento da frequência de micronúcleos, telômeros curtos e alteração global do padrão de ventilação. Deixa eu explicar isso aqui, ó. Aumento da frequência de micronúcleos. Esses micronúcleos, eles vêm a partir de degradação acelerada do DNA. Se há degradação acelerada do DNA, que forma esses micronúcleos, quer dizer que o DNA está se degradando automaticamente de maneira incorreta. Então, comparando mães sem síndrome de Down e mães com síndrome de Down, a gente percebe que no grupo de mães jovens com síndrome de Down, há muito mais esses micronúcleos, indicando que elas têm um processo de envelhecimento mais precoce desse material genético. Telômeros curtos. Vocês já devem ter ouvido falar de telômeros, né, que são as pontinhas dos cromossomos.
Os telômeros eles são muito interessantes, que eles afirmam que se a gente conseguir manter os nossos telômeros, a gente nunca mais vai morrer. Porque os telômeros é como se fosse a nossa marcação para morrer, marcação da morte celular. Porque quando a gente nasce, os telômeros, as células vão se dividindo e essas extremidades dos cromossomos elas vão se encurtando com o tempo. Então a gente estabelece que após várias divisões, esse DNA vai se diminuir tanto para perder regiões importantíssimas e a célula vai entrar em apoptose. E hoje existem vários relatos que eles conseguiram fazer com que as células de ratos não perdessem esses telômeros e esses ratos viveram assim comparativamente a outro mais de 30 vezes. Claro, a vida do rato é curta, né? Não tem isso com humanos. E o que a gente sabe, todas as nossas células somáticas vão perdendo esses telômeros, só as células germinativas não. Porque as células germinativas não podem perder material cromossômico. Então, nas nossas células germinativas, a gente tem mecanismos que impedem que esses telômeros se encurtem e a gente consegue passar o mesmo número de cromossomos para todas as nossas prolas. Então, a gente não tem isso. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esses cromossomos. Então, em algum momento, por mais que a gente não tenha nenhum acidente ao longo da vida, a gente vai perder esses cromossomos e a gente vai estar destinado à morte. É um processo natural. E quanto mais curto esses telômeros, quer dizer que essas células estão envelhecendo muito mais precocemente. As mães com síndrome de Down, jovens, comparadas, mães sem síndrome de Down, apresentam telômeros mais curtos, indicando que há um envelhecimento dessas células mais precoce do que as mães sem síndrome de Down. Tá? Isso não sei se estou entendendo, mais com síndrome de Down ou mais de crianças com síndrome de Down? Isso, mais de crianças com síndrome de Down. E padrão global de metilação, que é aquilo que a gente falou, né? Metila o DNA, a gente sabe que tem um padrão a cada faixa etária, quando esse padrão vai sendo alterado, também vão alterar. Então, no conjunto da obra que a gente está falando, que em geral se sabe que as mães jovens com filhos com síndrome de Down têm um envelhecimento metabólico um pouco mais precoce do que as mães sem filhos com síndrome de Down. Isso não é isso, a gente está falando de mães jovens, porque quando a gente fala de mães velhas, vai ter outros fatores como o envelhecimento do óvulo, que não é o caso, que pode ser desse padrão de mães jovens. Né? Não somente maiores chances maternas de disjunção do cromossomo 21, mas também modificações epigenéticas durante o desenvolvimento de fetos com trissomia do 21, contribuindo para aborto ou sobrevivência ao nascimento, bem como aparecimento de perturbações congênitas relacionadas a SD ou outros transtornos mais tarde na vida. Então, o que a gente sabe é que esse padrão de metilação, ou esse padrão de envelhecimento precoce dessa mãe vai contribuir muito para as comorbidades que venham a surgir nessas crianças que têm as crianças com síndrome de Down. Por isso que eu acho assim, complicadíssimo pensar em estudo clínico. A gente tem um leque tão grande de fenótipos que vão se estabelecendo desde do feto lá, desde as condições de vida da mãe, que depois vão gerar um feto, uma criança com síndrome de Down, com diversos tipos de diferenciações, tipo algumas comorbidades cardíacas, o tiroidismo, que não dá para se padronizar, né, uma clínica correta delas. Mas o que a gente sabe é que varia muito. E as mães com filho com síndrome de Down têm uma tendência maior a ter essas comorbidades, como o aborto, né? O aborto, que é algo bem frequente nas mães com síndrome de Down. Normalmente, que a gente vê de relatos, e eu não tenho nenhum que mostre isso, mas que eu vejo de conversa, que normalmente as mães que têm filho com síndrome de Down sempre já teve algum episódio de aborto anterior ou depois do filho, sempre teve algum evento. Assim. A minha esposa mesmo teve um evento, várias pessoas que conversam. Então, a gente sabe que tem alguns outros fatores que podem estar influenciando bastante nessas coisas. E que 90% das trissomias é herança materna. Poxa, por que é materna, né? A gente sabe que é por conta do óvulo, ele fica parado, né? Então, e ele é produzido 1 por mês, é uma coisa assim mais complexa. Os espermatozoides não, eles têm uma renovação muito frequente, eles são produzidos bilhões, né, de espermatozoides. Então, há uma seleção natural
quando esses espermatozoides são produzidos, até na questão da motilidade deles, para eles atingirem óvulos, há uma competição muito grande. Então, por isso que as chances do pai transmitir o cromossomo 21 é menor, mas existe transmissões em torno de 10%, é claro, é um grupo pequeno que está sendo avaliado ainda, que não tem essa visão plena, né? Mas que a gente sabe que existem casos de pessoas com síndrome de Down que têm o cromossomo 21 que não veio da mãe, mas sim que veio do pai. Translocar, por exemplo? Não, é cromossomo íntegro que veio totalmente do pai. A translocação, os outros problemas aí pode vir, não tem uma relação direta, né? Vai depender muito de cada um. Pois é, hoje nós vamos trabalhar. Hoje é flauta. Aí, pessoal, falar de folatos. Vocês já devem ter ouvido falar de ácido fólico, a gente falou ontem, né, da correlação direta. A inclusão de ácido fólico na dieta, principalmente quando a primeira coisa que você chega no pré-natal, você fala, não, quero ter um filho para o médico vai te passar o ácido fólico. É usualmente recomendado, né, 3 meses antes, pelo menos, da gravidez. O que eu falo é que a gente já... Vamos dar os dados técnicos primeiro, depois eu vou falar. Então, quem tem baixos níveis de ácido fólico ou de alimentação com ácido fólico tem uma chance aumentada de ter filhos. Pode ser com síndrome de Down ou com alguma outra neoploidia, tá? Coluna bífida, lábio leporino. Então, são inconvenientes. Por quê? Por que isso acontece? O ácido fólico, ou os folatos, eles têm um papel muito importante na divisão celular. Então as células só conseguem se dividir adequadamente se elas tiverem um suprimento adequado de folato. Então se elas não tiverem esse suprimento, elas não se dividem adequadamente. Então essa é uma das explicações bem claras para que quando não tem folato, tem uma chance maior. O folato, ele regula aquele mecanismo do ciclo sangue que a gente discutiu bastante, né? Você lembra? Uma das interferências lá é o folato, né? Juntamente com a vitamina B12. Existem hoje formas mais biodisponíveis de folato, que é o folínico e o metiltetrahidrofolato, que é a forma ativa do folato dentro da célula. Funciona assim. Quando uma pessoa toma uma suplementação com o folato passa por um episódio de modificação hepático, no qual ele vai ser convertido em folínico. E depois disso, esse folínico vai entrar nas células e dentro das células ele vai ser convertido na sua forma efetiva, que é o metiltetrahidrofolato, que a gente chama de MT.